firme e forte, né, Ricardo? Eu, Como diz minha mãe, firme igual o prego no angu. É minha mãe que fala, tô firme e forte, igual o prego no angu. Quis comparação, né, bicho? né? Ok, guys. Hã? Comparação. Né? Ok, everybody. Let's go. Let's go study a little bit. Alright. Bom, nós começamos a falar, gente, na outra aula, pega o caderno, anotem aí, tá? Nós começamos a falar dos adjetivos, correto? Lembram? Adjectives, right? Nós vimos o que são os adjetivos. Os adjetivos são o que fazem os adjetivos? Eles caracterizam os substantivos, os objetos, tá? Ou seja, gostou do sonho? Os objetos, ok? Ou seja, qual que é a função do adjetivo? Caracterizar os objetos. O que é caracterizar os objetos, gente? É dar esse objeto uma qualidade, tá? É dar esse objeto uma qualidade ou defeito, ok? Ou situação, tá? Okay? Antigamente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Antigamente, hoje em dia não. Antigamente, quando eu estudava, né, na escola do ensino fundamental, eles falavam que adjetivo era tudo que dá qualidade a alguma coisa, né? Aí hoje eles mudaram o discurso, falam que adjetivo é tudo que caracteriza alguma coisa, que nem sempre feio é qualidade, né? Mas é um adjetivo. Tá? Então é exatamente isso. O que são os adjetivos? É tudo que você define alguma coisa. Tudo que você caracteriza alguma coisa. Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, pode ser uma situação. Difícil não é qualidade nem defeito, right? Mas é uma situação. Okay? Então nós temos aqui legal, que eu defino alguma coisa. Quando eu falo que alguma coisa é legal, estou definindo. A própria palavra difícil é um adjetivo, tá? Que ela define alguma coisa. Quando eu falo grande, é outro adjetivo que está definindo alguma coisa. Quando eu falo bonito, também é um adjetivo, tá? Que eu estou definindo alguma coisa. Quando eu falo também louco, é outro adjetivo. Então, adjetivo são tudo isso aqui, gente. É tudo que qualifica alguma coisa, caracteriza alguma coisa, tá? Fala de alguma situação, right? Tanto em inglês quanto em português, tá bom? Os adjetivos, como eu falei para vocês, anotem aí, eles vêm antes, na maioria das vezes vem antes do objeto, tá? Tô falando em inglês, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu especificar isso aqui. É em inglês, senão vocês vão achar que é em português também. Não, é em inglês. Os adjetivos, então, ó, anota isso aí. Adjetivos, viu, o Juan e Renato? Anota aí que depois isso vai fazer uma diferença para vocês. Em inglês, os adjetivos vem antes do objeto, tá? Ok? Por exemplo, se eu for falar assim, mulher bonita, em português eu falo assim, tá? Mulher bonita. Em inglês, eu tenho que pegar essa bonita aqui em inglês e colocar antes de mulher, tá? Não pode ser depois não, tá? Por exemplo, aí eu vou falar assim, como que eu falo bonito? Beautiful. Beautiful woman, tá? Então,
Vou só fazer uma coisa aqui para você fazer uma conciliação, para vocês fazerem uma conciliação aí. Ó, então vou colocar aqui, ó, bonita vai ser beautiful, tá? E mulher vai ser woman. Então eu vou fazer uma marcação aqui para você identificar onde está um, onde está outro. Em português, o bonita aqui ele vem depois de mulher, tá? Right? O adjetivo vem depois do objeto. Em inglês, na maioria das vezes, o adjetivo, quando for uma classificação direta, o adjetivo ele vem antes do objeto, tá? Então, se em português a gente fala mulher bonita, em inglês nós falamos beautiful woman, alright? Por exemplo, eu quero falar carro novo, tá? Carro novo, em inglês eu vou pegar o adjetivo novo, que é new, e colocar o carro depois, car, tá? This is my new car. Imagina você falando assim, vou colocar isso aqui numa frase aqui embaixo para vocês terem uma ideia como que é. Imagina eu falar assim, ó, this is my new car. Ok? Não pode ser igual em português, você não pode falar car new não, tá? É new car. O adjetivo aqui e o objeto aqui, tá? Right? Então os adjetivos, eles classificam o objeto. Então, para classificar o objeto, ele tem que vir antes, se for uma classificação direta. Ah, pessoal, mas eu não posso falar assim, ó, my car is new. Eu posso falar assim? Pode também. My car is new. Meu carro é novo. Uma coisa é você falar meu carro é novo e outro falou esse é meu novo carro. Ou meu carro novo. Tá? Entendeu? Uma coisa é você falar meu carro é novo. Aí você tem um verbo to be. Se você tiver um verbo to be na frase, is, are ou am, o substantivo, o adjetivo, a qualidade, o defeito, a situação, ele tem que vir depois do verbo to be se você tiver. Se você não tiver o verbo to be, aí você faz essa inversão. This is my new car. Esse é meu carro novo. Meu carro é novo. Tá? Então aqui, ó, você fala é novo. Aqui é novo carro. Tá? Ok? Então tem essa diferença do uso aí dos adjetivos. Tá bom? Outra coisa que eu falei pra vocês, né, que eu ia continuar falando na aula passada, mas deu problema com o som e eu não consegui fazer, é o seguinte: os adjetivos não têm plural, tá? Eles não têm plural. Você não pode colocar plural nos adjetivos, tá? Você não vai falar news, tá? Beautifuls. Não coloca plural em adjetivo, tá? Ah, professor, mas e se eu quiser falar que os meus livros são novos? Ou meus novos livros? Aí, gente, se você precisar colocar a frase no plural, uma frase que tem adjetivo, o plural vai no objeto. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, my new books. Aonde veio o plural? Aqui não pode ter plural não, ó. Aqui não pode ter não, porque adjetivo, eles não têm plural. O plural, ele vai vir sempre no objeto, tá? Ok? Right? Então não existe esse... Mesmo porque, olha só, é que eu falei a aula passada, olha só. Mesmo porque new é novo. Aí você vai, coloca um plural em new. News é notícia. Tá? Ok? Então, news, se você encontrar... É só você lembrar da Globo News, Record News, tá? Band News, tá? News é notícia,
New é novo, news é notícia. Então você não pode colocar você não pode colocar nos adjetivos plural não, tá? Não tem plural nos adjetivos, tá bom? Ok? Lembrou disso aí? Lembraram disso aí, gente? Nós chegamos a falar nisso aqui. Sim. Depois, nós vimos que... Até aí tudo bem, ô Juan? Renato? Tudo bem aí? Estão conseguindo acompanhar aí? Qualquer coisa, vocês me avisam aí, tá? Pode falar, gente. É que eu falo com vocês. A nossa aula ao vivo, tá? Ela só tem sentido se vocês perguntarem, tá? Porque senão eu ia gravar vídeo e deixar lá para vocês assistirem, tá? Right? Então, a nossa aula ao vivo, ela só tem sentido se vocês perguntarem, se vocês participarem. Senão era só eu gravar vídeo, soltar o vídeo lá para vocês, ficar aqui em casa e ia estar dormindo ou vocês assistindo o vídeo. Tá? Ok? Eu não gosto, eu odeio esse negócio de vídeo. Eu gravo vídeo, mas é pra, né, pra gente ter como alguma coisa a mais. Nossas aulas tem que ser ao vivo. Tá bom? Ok? Então vamos lá, então vamos continuar. Os adjetivos, nós vimos que os adjetivos, eles são, os adjetivos são divididos em short, lembra disso aqui? Long and irregulars. Tá? Então nós temos os adjetivos short, os adjetivos long e os adjetivos irregulares. Tá? Right? Ou curto, longo e irregulares. Short adjectives. Nós começamos com short adjectives. Me ajuda aí, algum de vocês fala aí pra mim aí, ó. Como que eu defino, como que eu sei que o adjetivo é curto? É um short adjective. Ele tem que ter duas sílabas ou menos. Exato. No more than 2 syllables. Tá? Ele não tem mais do que 2 sílabas. Ok? Alright? Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho como um adjetivo curto, eu tenho nice. Eu passei a lista de adjetivos para vocês, né? Passei uma listinha de adjetivos para vocês. Então, não vou passar essa lista de novo, não. Vou colocar aqui só para os meninos aí, por exemplo, o Juan, o Renato aí, que não eles não viram, talvez, essa aula, né, Juan, Renato? Vocês não viram essa aula, não, né? Não. Não, então os adjetivos curtos, tá? Para facilitar para vocês terem em mente, gravarem quais são os adjetivos curtos, tá? Porque a forma de separar adjetivos em inglês é diferente de português, não é a mesma coisa não. Se você fosse pegar esse adjetivo nice, vou estar só dando um exemplo aqui, tá, gente? Não é que é assim não, right? Se você pudesse pegar em português, você separava em sílabas sim, não é? Daria 2 sílabas. Só que nice, gente, nice é uma sílaba só, você não separa. Nice, right? Então, a forma de separar em sílabas em inglês é diferente de português, tá? Então, para que vocês não se percam aí, se ouviu um adjetivo e não sabe se ele é curto ou longo, eu coloquei aquela listinha para vocês. Então, alguns deles, nice, strong, que é forte, tá? Anote aí, ó, forte, tá? É um adjetivo curto. Viu, Emanuel? Acho que o Emanuel também não viu essa aula não, né, Emanuel? Eu vi. Ah, beleza. Outro adjetivo curto, happy. Não vou colocar todos aqui não, tá, meninos? Depois vocês procurem lá, depois eu mando pra vocês alguma coisa assim. Vocês me avisam lá no exercício, eu mando pra vocês. Happy é um adjetivo curto, feliz, né? Feliz, ok? Nós temos também aqui, ó, como adjetivo curto, tall, que é alto,
Se nós formos prestar atenção, se você for pegar um dicionário e procurar, gente, que eu aconselho vocês a fazerem isso, toda vez que você for separar um adjetivo, um substantivo, uma palavra, toda vez que você for separar uma palavra em sílabas em inglês, pega um dicionário, dê uma olhada no dicionário, tá? Não tem uma regra, não. Eles costumam falar que a divisão silábica em inglês é forma natural, só que natural para eles, pra gente não é. Então, peguem lá um dicionário, procurem um dicionário para vocês separarem em sílabas, tá? Muito mais fácil, você não vai errar, right? Agora a pergunta que eu coloquei lá, ó. Pra que preciso saber se o adjetivo... Pra que saber? Vamos falar assim, ó. Pra que saber se o adjetivo é curto ou longo? Por que eu preciso saber disso, gente? Resposta: para fazer comparações, tá? Para fazer comparações. Como assim comparações? Imagine que eu vou virar para vocês e falar aqui, Juan, né? O Juan aí, nosso Juan aí agora. Eu não sei quem é não, tá? Tô fazendo só um exemplo. Imagine que eu faço assim, ó. É mais alto do que Renato. Tá? Então, é essa situação. Eu preciso saber, meninos, o Juan e Renato. Parece até nome duplo sertanejo, Juan e Renato. Eu preciso saber se o adjetivo é curto ou longo para eu poder fazer essa comparação aqui, gente. Olha, para eu comparar o Juan com o Renato, usando o adjetivo alto, que é tall, vou colocar aqui de baixo aqui, ó, alto é tall, ok? Alto é tall, right? Ok? Para eu poder fazer isso, usando esse adjetivo, eu tenho que saber se ele é curto ou se ele é longo, tá? Por quê? Porque, gente, às vezes, ou a maioria das pessoas, como que ela faria? Uma pessoa que tem um conhecimento de inglês, que sabe alguma coisa de inglês, conhecimento básico, não é o caso de vocês mais, tá? Que vocês já estão indo para o conhecimento intermediário, right? Uma pessoa com conhecimento básico faria essa frase assim, ó. Juan, faria assim, Juan is, aí ele ia procurar lá no dicionário como que se fala mais, ele ia achar more, aí ele ia pegar o tall, aí ele ia procurar lá o do que, né? Ele ia achar them e colocar o nome do Renato aqui, tá? Então, a frase ficaria Juan is more tall than Renato. Só que acontece, gente, que esse more, ele não pode vir aqui. Tá errado. Ok? Right? Isso aqui não existe, esse more aqui. Ou seja, lembra que eu coloquei pra lá? Eu coloquei lá pra eles, o Juan, meninos. E aí vocês anotam de novo se vocês não anotaram. Aí você faz assim, ó. Não é proibido. Não pode, de jeito nenhum. Usa more antes de adjetivo curto. Está errado, tá? Você não pode usar a palavra more antes de adjetivo. Gente, desculpa falar baixinho desse jeito, que tá todo mundo dormindo aqui em casa e eles falam que eu falo muito alto, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Beleza. Olha só, não usa more antes de adjetivos curtos. Não pode, tá? Mortal não existe. More big não existe. Imagina eu falando assim, gente, olha, o que todo mundo fala, é incrível. O pessoal fala assim, imagina eu falo assim, ó, Minas Gerais, eu vou fazer assim, ó, Minas Gerais é
maior, ou mais, ou vou colocar errado aqui, tá, gente? Mas é só para usar o more, tá? Só para usar o more. Eu sei que tá errado, tá? Mais grande, ou Gabriel, eu sei que isso aqui tá errado, tá? É mais grande do que São Paulo. Senão você vai me zoar. Right? Minas Gerais. Aí o cara fala assim, ó. Minas Gerais. Aí a pessoa fala em inglês assim, ó. Is more big. Fica até horroroso, olha. More big than São Paulo. O que está errado aqui, gente? O que está errado aqui? O more. More bigs. Não existe colocar esse more, que esse more tá errado. Então o que eu faço? Para que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso aqui? Então, novamente aqui, ó, vou copiar e colar isso aqui de novo, ó, Ctrl V. Não usa more antes de adjetivos curtos. Esse big aqui, ó, ele é um adjetivo curto, então não pode de jeito nenhum. Dói no ouvido deles ouvirem isso. Se você falar, vai doer no ouvido deles. Então, o que eu faço? Na hora que você for fazer comparação, você vai vir com a frase normal aqui. Você vem com a frase, até aqui ela está correta, beleza? Você vem com a frase normal. Na hora que você chegar no adjetivo, tá? Ele sendo, colocar aqui, ó, quer ver? É isso mesmo, vou colocar aqui, ó, adjetivo curto. Okay? Quando eu chegar, eu vou vir com a frase aqui, ó. Quando eu chegar no adjetivo, eu vou colocar o adjetivo. Nesse adjetivo, eu tenho que colocar um ER, tá? Este ER significa esse R significa mais. Deixa eu colocar maiúsculo aqui para ficar mais em português. Ok? Esse adjetivo vai significar o mais em português dos adjetivos curtos. Tá? Ele vai significar o mais aqui nos adjetivos curtos, tá? Então você vai usar a frase, você vai vir lá com o sujeito, verbo e complemento, se for preciso. Aí você vai colocar o adjetivo. Nesse adjetivo vocês vão colocar o ER. E esse ER vai significar o mais que nós falamos em português, aquele mais que nós colocamos lá. Em português, para alguns adjetivos, tudo bem você colocar mais, mas para outros, né, mais melhor, mais grande, isso não existe também, tá? Então, como que vai ficar essa frase? Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui, ó, fazer assim, ó. Então, se o adjetivo for curto, tá? Nós vamos colocar o ER nesse adjetivo, ok? E esse ER vai significar o mais. Então, vamos mudar aquela frase, então. Agora, vamos colocá-la de modo certo. Nós sabemos que more big não existe, more tall não existe. Pegando os outros adjetivos aqui, ó. More nice não existe, more strong não existe, more happy não existe, more tall não existe. Nós sabemos disso, ok? Então, como que eu vou fazer essa frase, gente? Então, nós vamos fazer assim, ó. A primeira frase lá, ó. Vou copiar aqui, ó. Juan. Vou copiar aqui, que agora nós vamos fazer essa frase aqui da forma correta, tá? Nós vamos fazer essa frase aqui da forma correta. Então, agora, essa frase vai ficar assim, ó. Juan, eu venho com a frase normal, em inglês é o verbo to be, is. Eu não coloco more, porque esse verbo aqui é alto. Então, eu coloco, o verbo não, o adjetivo, então eu coloco ele. Is tall, viu, Juan?
No final desse tall, eu coloco esse R aqui, ó. Eu venho com esse R e coloco. Então vai ficar Juan is taller. Aí do que eu vou usar o than, que significa, tá? E coloco a outra pessoa que é o Renato. Ok? Então, a frase Juan é mais alto do que Renato ficou Juan is taller than Renato. Ok? Vocês viram, eu não coloquei o more aqui. Porque não pode. Porque o adjetivo alto, ele é um adjetivo curto. Então, ó, grave isso. Não usa more antes de adjetivos curtos. Então, por isso que nós temos que saber se o adjetivo ele é curto ou longo. Tá? Por isso. Alright? Vamos para aquela outra frase? Aquela outra frase, deixa eu copiar e colar aqui. Para ganhar tempo. Olha só. Minas Gerais é mais grande. Eu sei que mais grande não existe. Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui antes que alguém fale alguma coisa, me zoe. Professor, tá precisando aprender inglês, português, não sabe? Português caçando ensinar inglês. Alright, então essa frase agora... essa frase ficou assim, Minas Gerais is mais grande, você não pode colocar, eu teria que colocar o more, não pode, porque grande é um adjetivo curto, então eu vou pegar o big. Nesse big, eu vou colocar o quê? O ER, tá? Só que big é consoante, vogal, consoante, então tem que dobrar a última consoante. Isso é moleza de gravar. Aí você coloca o ER. Bigger, agora sim você pode continuar a frase. Do que São Paulo. Tá? Essa coisa de colocar o ER, vocês vão fazer para todos os adjetivos curtos. Tá? Todos os adjetivos curtos, vocês vão fazer isso. Se eu pegar o adjetivo strong, strong é forte. Como que eu falo mais forte? Stronger. Tá? Você pode colocar ele numa frase. Cold é frio. Como que eu falo mais frio? Colder. Colder. Ok? Outra coisa, nice é legal. Como que eu falo mais legal? Nicer. Ok? Ela é mais legal do que eu. She is nicer than me. Ok? She is nicer than me. Alright? Ok? Você vai pegar o adjetivo, gente. Adjetivo. Fala outro adjetivo aí pra mim. Tá faltando os adjetivos aqui. Young. Young. Que é jovem. Aí você vai. Para fazer comparação, você vai pegar o young e colocar o ER nele. Porque young é um adjetivo curto. Aí você vai fazer my brother, I am younger than you. Ok? I am younger than you. Vocês podem ver aí, gente, que todos os adjetivos curtos, eu não usei more nele não, ó. Não usei more neles não. Por quê? Não pode usar more antes de adjetivos curtos. Tá bom? Tá bom? Entenderam? Não usem, tá? Não usem more antes de adjetivos curtos não, que tá errado. Ok? Alright? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Renato, você entendeu aí, Renato? Juan, vocês entenderam? Entendi. Entendeu? Tá. Eu entendi. Agora é fazer as comparações. Lembrando que isso vocês vão usar para comparar uma... Vocês vão usar isso para comparar quando
quando você for comparar um objeto de outro, uma coisa com outra, e eles têm características diferentes. Quando eu falo que Juan é mais alto do que Renato, eu estou comparando os dois e estou falando que eles têm diferença de alguma coisa na característica. É para diferença, tá? Right? Ok? Se eu fosse falar assim, Juan é mais rápido do que Renato, alright? Eu ia pegar o adjetivo fast, tá? Ia pegar o adjetivo fast, que é rápido, colocaria, se eu fosse fazer comparação com característica diferente, acrescentaria nesse adjetivo o ER e ele ficaria faster. Ok? Então falaria assim, ó, Ferrari is faster Lamborghini than Mercedes. Não sei escrever Lamborghini não, tô zoando. Ferrari is faster than Mercedes. Tá? Right? Ferrari é um cachorro aqui, Mercedes é outro. Right? Ferrari is faster than Mercedes. Vai, Mercedes, vai, Mercedes. Mercedes é o nome do cachorro aqui. Right? Ferrari is faster than Mercedes. Tá, gente? Novamente, fast é um adjetivo curto. Eu não posso falar more fast. Isso não existe. Tá? More fast não existe. Right? Tá? Então, é só vocês fazerem isso. Tá bom? Ok? Bom, adjetivos terminados com Y. Tá? Happy é um adjetivo curto. Adjetivo terminado com Y, right? Seguido de consoante, então eu tenho aqui, ó, um adjetivo terminado com Y, ok? Um adjetivo terminado com Y, e antes desse Y tem uma consoante, alright? Aqui, ó, vou colocar outra cor aqui só para vocês verem aqui, ó. E tem uma consoante, ok? O que que eu faço? Eu vou duplicar a última consoante, eu vou tirar o Y, na verdade, e colocar I e depois R. Happier. Tá? Então, olha lá, ó. Eu tirei o Y. Tá? Eu tirei o Y. Tá? Por quê? Por que que eu tirei o Y? Por causa que só um momentinho, tô salvando aqui. Eita, não dá pau agora não. Por que que eu tirei o Y, gente? Porque o adjetivo ele é terminado com Y e antes dele tem um constante. Eu não saio tirando o Y à torta e à direita, não. Tá? Para eu tirar o Y, ele precisa estar seguido de consoante. Então, feliz é happy. Mais feliz, happier. Isso também vai acontecer com o adjetivo crazy. Tá? Isso também vai acontecer com o adjetivo crazy. Crazy é doido, louco, alguma coisa do tipo. Para eu falar que alguém é mais doido do que o outro, eu vou falar crazier. Tá? Crazier. Ok? Crazier. Tá bom? Entenderam? Entenderam, gente? Ok? E depois aí nós temos lá, né? Os adjetivos hot. Ok? Que assim, ó. Adjetivos. Deixa eu colocar vocês anotarem essa regra aí. Adjetivos terminados com CVC. Ou seja, consoante. Isso. Lembra disso, né? Vogal. Consoante. Ok?
Então, CVC é consoante, vogal, consoante. Adjetivos terminados com CVC. Dupliquem a última consoante. Entenderam? Então, por exemplo, hot, quente. Ok? Hot, que é igual a quente. Hot, aqui ó, ele, graças a Deus que ele é um adjetivo curto, daí só tem aqui consoante, vogal, consoante. Então ele termina e começa desse jeito, né? Consoante, vogal, consoante. Então o que eu faço? Quando eu for falar mais quente, eu faço isso, ó, hotter. Vocês viram aqui que eu dobrei as duas. Vocês viram aqui que eu dobrei os dois T's? Aqui é um T só. Aqui eu coloquei dois T's. Por que eu fiz essa dobra? Por causa que o adjetivo tem esse encontro, consoante, vogal, consoante. Tá? Isso aconteceu lá em cima quando eu fiz o big. Tá? Big. Consoante, vogal, consoante. Que é grande. Quando eu for falar maior do que, eu vou falar bigger than. Ok? Maior do que. Então, dobrei a última consoante. Tá bom? Entenderam, gente? Estão entendendo aí? É muita informação? Como que é? Uhum. Me dá um retorno aí, por favor. Ô, Ricardo, tá entendendo aí? Ó, fala aí, se tá muito rápido, se a informação tá demais. Falem aí, tá? Não, dá pra entender. Ok. Alright. Irregulars. Irregular. Adjectives. Adjectives. Ou seja, os adjetivos irregulares. Os adjetivos irregulares, gente. Deixa eu colocar isso numa outra página aqui, para depois não me dar. Não, essa aqui não. Os irregular adjectives. Os adjetivos irregulares, gente, são esses aqui, ó. Eu tenho como adjetivos irregulares good, bad, far. Tá? Então nós temos, a princípio são só esses três, tá? More também, mas... ok, só esses três. A princípio só esses três. Só esses três que nós temos que preocupar. Good, more e far. Imagine que eu queira falar assim, bom, qual que é o adjetivo de bom? O adjetivo de bom é melhor, não é? Então isso aqui significa bom. Como que eu faço comparação? A comparação de bom é melhor, tá? A mesma coisa você falar assim, eu sou bom. Eu sou bom. Mas você é melhor. Eu não estou fazendo uma comparação do que eu. Eu não estou fazendo uma comparação. Eu sou bom, mas você é melhor do que eu. Alright? Você é melhor do que eu. Então está aqui, ó. A comparação aqui. Aqui está a forma de comparação. Melhor do que. Então, bom é um adjetivo. A comparação é melhor do que. Como que vai ficar? Esses adjetivos, gente, eles são irregulares. Ou seja, eles não obedecem essas regras aqui em cima, não, do RR, ó. E não obedece essa regra do RR, não. Porque eles são chamados de irregulares. Então, o que eu tenho que fazer? O good, ele, na hora que você for falar melhor do que, ele vai mudar para better than. Ok? Right? Então, na hora que você for falar melhor do que, você vai usar better than. Porque essa frase vai ficar aqui, ó. Essa frase vai ficar aqui, ó. I'm good. I'm good. But you are better than me. Okay? I'm good. But you are better than me. But you are better than me. Okay? She is. Aí você pode. She is
better than you. Você pode usar qualquer palavra, ó. Ice cream is better than açaí. Okay? Ice cream is better than açaí. Iron Man is better than Doctor Strange. Right? Iron Man is better than Doctor Strange. Right? Ok? Continuando aqui, ó, um outro exemplo aqui para que vocês vão gravar. Outro exemplo aqui para vocês gravar que não tem como não gravar, e quem discordar comigo é doido. Marvel is better than DC. É verdade, eu concordo. Right? Marvel is better than DC. Okay? Right? I mean, Spider-Man is better than Batman. Okay? Spider-Man is better than Batman. Ok? Então, como que Oxa, tanto de exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Ok? Better than, better than, better than, better than, better than. Ok? Por que eu não faço? Ah, professor, mas eu pensei que nós teríamos que colocar o ER e fazer assim, ó. Eu pensei que teria que fazer assim, igual fizemos lá em cima, Buder. Isso aqui não existe, gente. Tá? Porque o good, ele é um adjetivo irregular. Tá bom? Alright? Próximo aqui, bad. Bad da mesma forma. E o bad tem um problema maior que ainda é consoante, vogal, consoante. Tem gente que faz assim, ó. Que, olha, isso não existe. Isso não existe. Bad é mal, tá? Ou mal, tá? Ou ruim, tá? Right? Como que eu vou fazer comparação com bad? Vou usar worse than. Vai pra você ver como que mudou completamente. Então, eu vou falar assim, ó. DC is worse than Marvel. Ok? DC é pior do que Marvel. Ok? Right? Açaí is worse than ice cream. Ok? Isso eu não concordo, não. Para. Existe até sorvete de açaí, mas não existe açaí de sorvete. Mas açaí Não. Nunca vi açaí de creme de leite. Ué. Existe sorvete de açaí, agora açaí de sorvete. Açaí é bom do mesmo jeito. Não. Açaí is better. Ice cream is better than açaí. Come on. Alright? Ok? E aí, nós chegamos no far. Ok? Ô, gente, esse far aqui. Far significa longe. Lembra quando começa o Shrek, que ele fala assim, far, 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 far away kingdom. In a far, 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 o reino tão distante. Ok? Que eles traduzem. Nossa, a primeira coisa que eu fui lembrar é diferente mesmo. Far. Far, então, é longe. Gente, esse far, imagina, o cara fala assim, para eu falar mais longe, eu não vou falar, tem gente que fala more far. More far, gente, é coisa de Power Ranger. Tá na hora de morfar, ok?
Não, morfar não existe por dois motivos. Primeiro, Aí na legenda tá escrito isso lá. como que é? Essa piada, na hora que você vai ver na legenda tá escrito isso, tá aí, morfar. Ah, gente, nossa, morfar não existe, só existe no Polyhand. Gente, por dois motivos. Primeiro, far é um adjetivo curto, então você não usa um more, tá? E outro motivo, ele é um adjetivo irregular, então definitivamente você não pode usar more antes dele. Então como que eu faço para falar, por exemplo, eu vou falar assim, ó, ela mora mais longe do que eu. Aqui, ó, como que eu falo? Ela mora mais longe do que eu. Far é longe. Comparação para far é further. Olha pra vocês que coisa mais estranha. Você pode ser further, gente, ou assim também. Tem duas formas, sim, também pode, tá? Com further ou further. Further ou further. A diferença é mínima, tá? Pode usar qualquer um dos dois. Então, vamos lá. Como que eu vou colocar? Ela mora mais longe do que eu. Então vai ficar she lives, que é a terceira pessoa, tá? Mora é a terceira pessoa. Como eu não sou um polyhand para morfar, então eu coloco further than me. She lives further than me. Tá? Ok? Right? São Paulo, imagina, ó, São Paulo is further than Juiz de Fora. Eita! Juiz de Fora. Right? São Paulo is further than Juiz de Fora. Tá? Ok? Mais longe. Right? Por que eu mudei eles todos? Porque eles são adjetivos irregulares. Tá? Ok? Então, o que eu quero que vocês... O principal aqui, ó. Não usa more antes de adjetivos curtos. Se vocês estavam usando, por exemplo... more good, more happy, more hot, more cold, more far. Parem com isso. Não usem mais. Tá? Porque isso não existe. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Yes or no? Não? Beleza. Eu vou colocar... Eu vou ver se eu consigo colocar até antes da próxima aula um exercício para vocês lá disso aqui, tá? Até na próxima aula eu vou ver se eu consigo colocar um exercício disso aqui para vocês lá no Classroom, tá? Para vocês fazerem. Professor, essa aula vai estar no YouTube? Não, tô tentando colocar essa aula no Classroom, tá? Eu vou tentar colocar no YouTube lá também. Eu vou colocar no YouTube ou no Classroom, tá? Ok? Mas eu peço vocês aí, ó, umas 24 a 48 horas para colocar essa aula no Classroom lá. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer a conversão dessa aula em vídeo para MP4, esse negócio assim. Essa conversão leva quase 3 horas para eu fazer. Tem que tá? baixar até um programa, não é? Como que é? Tem que baixar até um programa lá pra formatar em MP4, não tem? Tem, editor de vídeo. É esse editor aqui, tá vendo esse Czinho aqui, ó? Esse C aqui é o editor. Então ele demora muito pra fazer isso. Tá? Não sei qual é esse editor. Tá bom? Aí ele demora muito, mas eu vou colocar lá pra vocês verem. Tá bom? Ok, guys? Alguma dúvida? Não. Não? Então tá, gente. Então, bye bye. Avisa pros outros meninos que essa aula vai estar lá. Sim, pode falar. Pode falar. Oi? O negócio da prova oral, a gente conseguiu? Conseguiram. Vocês conseguiram sim, tá? Vocês foram pro próximo módulo. Por quê, gente? Olha só, principalmente por causa que nós entendemos que nós não podemos punir vocês por causa dessa situação que nós estamos.
Então, o que acontece? Todos vocês vão para o próximo módulo, e nesse próximo módulo nós vamos tirar umas aulas para fazer uma reposição daquilo que nós vimos. Aquele teste oral que eu fiz com vocês, sabe? Ele foi para mim o levantamento da dificuldade de vocês. Aí eu vou fazer depois um outro levantamento para ver quais são as dificuldades gerais e nós vamos, dentro do nível intermediário, falar dessas dificuldades, tá? Então, ou seja, pode ser que a gente veja alguma coisa da aula do módulo passado, tá bom? Ok? Então, todos vocês estão no intermediário, tá? Ok? Viu, Renato? Juan? Aí, à medida que a gente vai... Aí, à medida que a gente vai avançando no intermediário, eu vou revendo com vocês alguma coisa que vocês ficaram meio fraco lá no passado. Só que acontece o seguinte, Juan, Renato, todo mundo aí, ó, eu preciso da participação de vocês. Se vocês não participaram, fica difícil da gente fazer um bom nível intermediário. Eu preciso da participação de vocês. Tá bom? Beleza. Então tá. Então, tchau pra vocês. Até a próxima aula, segunda-feira. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Gabriel. Tchau. Tchau, Manuel. O Manuel já vazou.